Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem. Rohim Habaim Beshem Yoshua. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu sou Ravi Talmid Kaf. Estou aqui para trazer mais uma parashat da Palavra de Deus para a tua vida. Hoje, quarta-feira, dia 1º de julho, 9 horas da manhã. Eu creio que Deus tem algo para fazer na tua vida, para falar na sua vida. Você que me assistindo até agora, começou esta live, entrou no canal, ou como muitos dizem, caiu de paraquedas, achou, estava procurando na internet e achou. Fique até o fim. Se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário. E vamos começar uma parashat. Já prepara o copo com água, peça de roupa, chave do teu lar. E documento que nós vamos orar no final. Você que crê no milagre. Eu creio no milagre. Para começarmos, diga comigo. Ani kevar mevorá. Eu já sou abençoado. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para nós adentrarmos a esse estudo da Palavra de Deus, este parashat, nesta manhã para a tua vida, direto do coração de Deus. Avinu sheba shamayim, itkadesh shemicha, tavu mahulkecha. Yaseh retzoncha kebashamayim kembaratz. Et lechem hukenu ten lanu hayon. Ular lanu ahatayim. Kefi seshochim gan anachnu. Lahot en lanu. Fial tivienu lidei nisayon. Kim hatsenu mihara. Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão da nossa porção nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amados, vamos para o texto da Palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, no capítulo 21, e no versículo 16 a seguir. Mas ele começa bem mais antes do versículo 16. Mas vamos começar do 9 até o 21, para ficar mais completo a leitura nesta manhã. Ora, Sara viu, brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera luz a Abraham, pelo que disse Abraham: deita fora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não é herdeiro com o meu filho, com o meu Isaque. Pareceu isso bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, lhe disse: Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem, ou da tua semente. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto. E foi-se assentar-se em frente dele, a boa distância como de um tiro de pedra ou de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o meu filho morrer. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço. E foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e morando no deserto tornou-se frecheiro.
e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo e que você nesta manhã esteja pronta e pronto, preparado para mergulhar no coração do deserto de Berseba, onde uma mãe desesperada e um filho à beira da morte encontra o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que provê. Esse texto é parte da narrativa de Abraão e sua família. Gênesis 21, escrito por volta de 1400 a.C., mas revela o caráter compassivo de Deus em meio ao sofrimento humano. Agar, uma escrava egípcia, e Ismael, um filho rejeitado, representam os marginalizados, mas Deus intervém com misericórdia na vida deles e faz de Ismael uma grande nação. Aqui está o cerne da história. Em Gênesis 21, 16, 19, Deus não apenas ouve o choro de Ismael, mas responde abrindo os olhos de Agar, restaurando vida e prometendo futuro, ecoando sua fidelidade à aliança abrâmica. Gênesis 17, 20. Isso nos ensina que o Senhor vê além da dor imediata, julgando com justiça e provendo com graça. Prepare os corações nesta manhã. Esta palavra nos lembra que nenhum choro é ignorado pelo Deus compassivo, o Deus tremendo, o Deus clemente, o Deus misericordioso, que transforma desespero em esperança, provendo salvação para os aflitos. Eis aí diante de vós esta parashat, recheada de história e inspiração da palavra de Deus, começando com o desespero de Agar e o contexto de rejeição. Agar, exilada por Sara, distancia-se para não ver Ismael morrer. Distância de um tiro de arco, entre 30 a 60, dependendo se é tiro de pedra ou de arco, de até 100 a 150 metros. Simboliza isolamento emocional. O seu choro, bahal, lamentar intensamente, é grito de desespero. Não é aquele choro que você começa a chorar porque você levou uma surra, ou levou umas palmadas, uma chinelada. É um choro intensamente, é um grito de desespero em meio a um deserto, aonde, se você descobrisse do calor, em 15 minutos estava morto e desidratado pelo calor do deserto, que seca a pele, que suga. Por isso que no deserto todo mundo se cobre de pano e deixa só os olhos de fora para manter a umidade do corpo. Senão, em poucos instantes, poucos minutos, ele morre pela desidratação. Assim é o deserto. No Antigo Oriente Médio, no século II antes de Cristo, ou milênios, escrava como Agar, como ficou registrado por Moisés, eram vulneráveis. Exílio no deserto equivalia à morte certa, sem recurso. Seria a prisão perpétua, pegar uma mulher, dar a ela um pedaço de pão e um odre, e um para o menino e um odre, e a Bíblia diz que Agar saiu errante. O que é errante?
ela não sabia nem para onde ela ia. Mas como que Abraão permite isso com seu próprio filho? Porque Deus havia dito ao pai da fé: eu farei do menino uma grande nação. Não se preocupe. Quando Sara disse: Abraão, deita fora essa escrava com o filho dela, que eu não quero que herda com o meu filho. Aquilo doeu, aquilo machucou, esmagou o coração de Abraão. Embora Agar não era mulher de Abraão, era uma escrava, Ismael tinha semente de Abraão. E lá no fundo do coração de Abraão, Abraão tinha um grande amor por aquele menino, pois foi o primeiro que a solução humana lhe deu. E Deus disse para Abraão: não se preocupe, eu vou fazer do menino uma grande nação. Versículo 17, Deus ouve e responde com consolo. E assim vai Agar, errante para o caminho, acaba-se o pão, acaba-se a água, não pode descobrir o corpo, senão morreriam desidratados. E agora está Ismael, o filho de Agar, desesperado, e a mãe mais desesperada ainda por ver o seu filho prestes a morrer de sede, de fome. Mulheres, dentro da cultura do Antigo Testamento, em sociedades patriarcais, dependiam de clãs para sobreviver. Tinha que ter uma família, como uma alcateia, um macho alfa, alguém ali para proteger, dar alimento. E Agar, nesse texto, representa os oprimidos, que não tem sequer ninguém por eles. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas o choro de Agar ecoa salmos de lamento, Salmo 6,6. Isto revela Deus usa o desespero humano como um portal para intervenção divina. Deus usa meios humanos, recursos humanos, para criar um ambiente hostil, para criar uma situação difícil, para criar uma situação constrangedora e desfavorável para a tua sobrevivência, para que você lembre dele, porque ele quer fazer presente na tua vida. O versículo 17, mas Deus ouviu o clamor do menino, a voz do menino. Agar chega com Ismael, coloca ele debaixo de um arbusto. Alguns historiadores dizem que era zimbro, outro uma pequena vegetação, mas um arbusto, uma árvore pequena, e se distancia uns 100 metros. E pensava ela: para que eu não veja um menino gemer e chorar de fome quando ele começar a se desidratar e morrer. Você já viu uma pessoa morta por desidratação? A primeira coisa que sai para fora é os olhos e a língua. O estômago gruda nas costas, porque o corpo vai colocando para fora o que tem dentro em líquido. E Agar sabia muito bem disso, pois era uma mulher experimentada, que ela já tinha estado naquele deserto com a semente de Abraão no ventre. E da mesma maneira o anjo falou com ela, e a mesma coisa o anjo fez. O que você está vendo na tua frente, Agar? Ela abre os olhos e vê o poço, que ela colocou o nome Laai Rui. O poço que o Senhor me vê. O poço que o Senhor me viu. Peraí. Então ela já tinha feito o primário, agora já era o curso do 2º grau para Agar. Mas Agar, como muitos nos dias de hoje, haviam se esquecido daquele lugar. O anjo de Deus, Malachi Elohim, possivelmente uma teofania, o próprio Jesus, brada do céu questionando: o que tens, Agar? Ou, Malach, o que te aflige? E dá uma ordem a ela: não temas, Altiri,
No patriarcado, Deus cumpre promessa a Abraão sobre Ismael. Em tradições semíticas, deuses intervêm em deserto. Agar nomeia o poço, em Gênesis 16:14, como o Deus que me viu, o Deus que me ouve, o Deus que me vê. Isso expõe Deus nas nossas vidas. Deus, ele prioriza os fracos, transformando medo em fé, ecoando o Êxodo 3:7. Deus ouve Israel no Egito. E aqui vem a provisão da promessa que Deus havia falado para Abraão. Aquele poço sempre esteve ali. O anjo de Deus abre os olhos de Agar. Aquele poço, desde quando o mundo é mundo, esteve ali. Alguém cavou aquele poço e ele continuava ali. A primeira vez, Agar estava preocupada com o quê? Com a semente de Abraão, com a própria vida dela, constrangida e amargurada, porque ela se sentia que Sara estava usando ela. Em primeiro lugar, Sarai, quando chegou a ela e disse para ela deitar com Abraão, ela sabia que o filho seria de Sarai. Sarai sabia que ela ia esnobar ela por ter concebido uma semente de Abraão, o seu senhor. E ela discute com Sarai, Sarai expulsa ela e ela vai para o deserto errante, fugindo de Sara, ou Sarai, era Sarai ainda. Deus, o anjo aparece e diz: o que tens, Agar? Volta para tua senhora, se humilha a ela, porque no teu ventre existe alguém que eu vou fazer dele uma grande nação. Ali aconteceu a promessa. E Deus não esquece o que ele promete. E o Senhor fez Agar abrir os olhos e viu o poço, bebeu aquela água, ficou contente, feliz. Ah, graças a Deus eu encontrei água, aleluia, maranata. Aí ela volta humilde para a sua senhora, porque Deus havia dado a ela uma esperança de uma grande nação, de uma herdade, de um descendente. Ela achava que ela sempre seria escrava, mas não. Deus fala com alguém nesta mensagem que você não nasceu para ser escravo, você não vai ficar escravo para sempre. Você pode estar passando no deserto hoje por uma providência divina. Você pode estar passando por um vale difícil porque Deus quer ver o que está no teu coração. Se você realmente o ama ou o adora porque ele é seu Deus ou porque ele pode te dar algo no futuro. E Agar achava que aquele era o fim dela, ela ia morrer com a semente do herdeiro dentro do seu ventre. Talvez você está morrendo com a semente de Deus dentro de você. Talvez você que me ouve como Agar, no primeiro plano que ela fugiu de Sarai, você está fugindo, seja da obra de Deus, de uma vontade de Deus, ou encarar uma realidade e vencer, e vai acabar morrendo na praia com a semente do cordeiro dentro de você, que é a palavra de Deus. E a segunda vez agora, Sara dessa vez, com a segunda vez, Sara também começa a zombar de Isaac. Ismael começa a zombar de Isaac, aí Sara se enfurece, fala para Abraão: olha, coloca essa escrava para fora, eu não quero que meu filho herda com ela não. Está zombando dele. E Abraão abaixou a cabeça, foi falar com Deus, Deus diz: obedece a Sara. Primeira vez brilhante que Deus manda o homem obedecer a mulher na Bíblia é agora. Ele diz: concorda com Sara, pega o menino, coloca num jumento, dá pão e água, solta ele na ladeira. Agora você para e preste atenção. Desde o comecinho Deus já começa a provar Abraão. Mais tarde ele vai provar com o Isaac, vai pedir o Isaac para ver a fé de Abraão. Aqui ele já começa a provar Abraão com o filho bastardo.
E Abraão fala: Senhor, é meu filho? Deus diz: não te preocupes, Abraão. Eu vou fazer do menino uma grande nação. Eu já prometi para a mãe dele. Fica tranquilo. Mas a mulher, Sarai, queria que eles fossem embora e foram. E Agar e Ismael. Começa caminho de 3, 4 dias no deserto. E o deserto de Berseba não é um deserto fácil. E Sarai chega, vai andando, acaba a água, acaba o pão. Agar, melhor dizendo. Chega um ponto que ela diz: basta, Senhor. Já que nós vamos morrer os dois, que nem ele veja eu morrer e que nem eu veja ele morrer. Acredito que qualquer mãe ali cortava o braço e dava sangue mesmo para o filho beber. Porque no sangue também tem água. Mas Agar, ela coloca o menino debaixo de um arbusto, se afasta 100 metros e diz: chegou o fim. Talvez você esteja como Agar. Você conhece o deserto. Agar conhecia aquele lugar. Agar já havia passado por aquele lugar. Mas a circunstância que envolvia Agar e Ismael era tão grande que a cegava, que não deixava ela enxergar a fonte de Alá e Roi que estava na sua frente. De novo, o desespero de Agar era tão grande. Quando a gente está desesperado, a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Quando nós estamos preocupados e queremos tanto certa coisa, nós ficamos cegos. Não conseguimos refletir, não conseguimos pensar, não conseguimos meditar, e tudo que queremos é sobreviver, é não morrer. Aí que vem a condição terrível: sol quente, calor de quase 50 graus, o corpo desidratando e o menino debaixo do arbusto e Agar chorando desesperada. É no momento mais crucial da tua vida e da tua caminhada na fé que Deus resolve dizer para você: o que tens, meu filho? O que precisa? Não temas, porque eu ouvi, Agar, o clamor do menino. Lembra que eu te prometi há alguns anos atrás que ia fazer dele uma grande nação? Pois é, chegou o momento. Chegou o momento de eu fazer de Ismael um grande frecheiro. Erga-te, levanta o menino, toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha que imperativo divino. Levanta, comi, toma pela mão. Hazid demanda a ação de Agar, prometendo grande nação, Goi Gadol, ou Goi Gadol. Gênesis 16:10, se cumprindo na vida de Agar. Foi preciso Agar sair da companhia de Sarai ou de Sara para que Deus cumprisse o propósito na vida dela. Às vezes você tem que sair daquele que você imagina que é teu Senhor. Como, pastor? Não estou entendendo. Às vezes nós estamos num lugar, nós achamos que alguém que tem uma sabedoria maior do que a nossa, um conhecimento melhor que nosso, nós esperamos tudo nele, nós confiamos plenamente nele. E às vezes você confia nele como seu melhor amigo. Às vezes ele chega para você e diz: cai fora daqui, não quero você aqui. Nós não queremos nem você, nem tua família aqui. Esse é o momento que Abraão mandou Agar para o deserto. Talvez eu esteja ministrando para alguém que você ouviu da boca de alguém que você considerava muito, ou considera. Nós nunca te queremos aqui. Não queremos mais aqui. Entenda que isso não é o fim.
Isso é Deus mostrando na tua frente: Agar, olha a fonte de Laai Roi, que é a fonte do Senhor, a fonte que o Senhor te vê. E esta fonte chama-se Jesus de Nazaré, Jesus Cristo ressurreto, Senhor da minha e da tua vida. Ismael torna-se ancestral dos árabes. Gênesis 25, 12, 18. A maior liga árabe são ismaelitas. Tomar pela mão simboliza proteção paterna em texto mesopotâmico. Exegese do versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus abre os olhos. Ei, a situação está difícil. Peça para Deus abrir os teus olhos. Peça para Deus fazer Pahat e Ani, comparado em 2 Reis 6,17, revelando o poço Bir, milagre da percepção. Peça para Deus abrir os teus olhos, para que você contemple o que Ele tem preparado para você. Nós vemos esse episódio também um pouco antes com Abraão e Ló. Quando Abraão e Ló se separaram, Ló escolheu os campos das Campinas de Jordão, a cidade de Zoar, que era como o jardim de Deus. Depois que Jó se separou, ficou Abraão sentado sozinho, só sobrou deserto. Aí Deus olha: Abraão, Ló escolheu ali? Sim. Tudo bem, aquilo lá é de Ló. A terra toda é tua, levanta e percorre. Por onde você vê com teus olhos e por a planta do teu pé, lhe darei por herança. Acabou. Ló passa a ser propriedade de Abraão. Agar e Ismael, exilado por ciúme de Sara, enfrentam morte no deserto. Deus ouve, envia um anjo, revela o poço, compromisso, promessa que ele fez a Abraão. Eu te convido nesta manhã a confiar na providência divina de Deus em crises que você está passando. Mas pastor, o senhor não está conhecendo a situação. Eu não conheço a situação. O senhor não está conhecendo a condição. Eu não conheço a condição. O senhor não conhece o sofrimento. Não, eu não conheço o sofrimento. Mas porém, eu conheço um Deus todo-poderoso, que de todo momento, todos os dias, está com os olhos como chama de fogo sobre a minha vida, sobre a tua vida, me vendo, me entendendo e me compreendendo, e tendo o controle da minha vida, e muito em breve me levantará em pé na terra para fazer a sua obra. Deserto simboliza provação espiritual. Deserto simboliza choro de Ismael. E o choro de Ismael representa clamor dos inocentes. E o poço é a graça divina. O poço é a água da vida, Jesus Cristo. A água que ele deu à mulher samaritana. Deus transforma desespero em bênção para os marginalizados. Deus transforma o teu deserto em oásis, em meio a 150 graus, porque ele é o Senhor dos exércitos. Agar, a escrava, representa a lei. Ismael, as obras carnais, Gálatas 4, 21, 31. Jesus, o anjo teofânico, liberta do deserto, legalista, oferecendo água viva, João 4. Abraão tipifica fé. Aceite a graça para você ser salvo. Aceite a graça para a nação espiritual. E meu irmão, minha irmã, como Agar, levante-se do seu desespero. Como Agar, ouça o anjo falando em crises. Como Agar, proteja vulneráveis e confie na sua provisão. Gênesis 21, 16, 19 analisa Deus como ouvinte passivo, transformando rejeição em nação. Agar ensina resiliência materna, Ismael inocência, salvo pela graça. Vivam essa providência, chore ao Senhor e Ele abrirá poços de bênção na tua vida. Eu quero te dizer que hoje não existe a fonte de Laai Roi, existe Yeshua HaMashiach, que é o Deus que tudo vê. Que agora Ele está me contemplando, expondo esta parashat da palavra de Deus. E agora está te contemplando que esta palavra encaixou na tua vida.
Você está num deserto, prestes a morrer, a sucumbir, dentro do sistema religioso, dentro da sua vida medíocre, fantasiada de cristã que vive. Mas eu te digo, a fonte é Jesus Cristo. O poço de Laai Roi está na sua frente. Basta levantar os olhos, beber água, hidratar a sua vida e levantar e andar, porque o vosso descanso não é aqui. Que Deus te abençoe por esta parashat. Cate o copo com água, peça de roupa e vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, como esta palavra que soa aos meus ouvidos e ao ouvido de quem está ouvindo, da fonte de Laai Roi, a fonte de Laai Roi hoje está aqui, dentro de mim, dentro daquele que me ouve. E esta fonte agora vai transbordar água viva, nesse copo com água, nessa peça de roupa, nessa chave do lar e documento. E a pessoa que fazer uso dessa água seja curado. Fazer uso desse documento, as providências aconteçam. O Senhor dará direção. A chave do lar, do veículo, vai dar proteção através da unção que o Senhor está colocando. E a peça de roupa, aquele que a vestir, Senhor, será restaurado, liberto, pelo poder do nome de Jesus. Coloca, Senhor, a tua unção. Nós consagramos a ti nesta manhã, em nome de Jesus. E Evarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vechunecha, e Asa Adonai panavelecha, viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz.